Olá, queridos, tudo bem? Este é o curso de Doutrinas Batistas para os Novos Convertidos. A aula de hoje tem como tema o Ministério da Palavra. Será que o Ministério da Palavra é para todos os crentes? O que faz o Ministério da Palavra? Como se dá a sua escolha? A pregação do Evangelho cabe somente à missão deste ofício? Essa pergunta, entre as outras que já foram colocadas, queremos respondê-las neste curso, ok? Vamos lá. Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino, na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. É o que está escrito na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 1, versículo 8, a respeito de todos aqueles que creem em Cristo testemunharem a respeito da sua vida e da sua obra de salvação na terra. Escute o que está escrito, e se você puder ler com a gente, nos acompanhe. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Entretanto, Deus escolhe, chama, separa certos homens de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra. É interessante que esta separação não se dá por competência ou por credibilidade da pessoa que é chamada, mas de uma escolha unidirecional do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se dá pelos méritos do cristão, mas pelos planos que Deus tem para o seu reino na terra e cada comunidade local. A Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versículos 13 e 14 o seguinte: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Observe o seguinte nesse texto. O texto diz que Jesus escolheu 12. Ou seja, haviam outros discípulos. Muitos já estavam seguindo ao Senhor Jesus. Mas o Evangelho, quando se trata dos apóstolos, eles destacam, o momento do chamado de alguns deles, né? Você pode observar o momento da chamada de Pedro, André, também de Levi. E aí, esses homens são chamados de apóstolos. Jesus Cristo, depois que orou bastante, né? Eu acredito que não foi uma só vez, mas o relato de Marcos diz que ele, depois de descer ao monte, descer do monte, estava em oração, ele escolheu 12 para serem apóstolos. Por que nós acreditamos que a igreja evangélica faz parte dos princípios batistas, dos 7 princípios batistas da nossa denominação? A igreja batista, ela é também apostólica. Por quê? Porque ela segue as doutrinas dos apóstolos. Por isso ela é apostólica, né? Mas, no contexto de Marcos, o que queremos destacar é que o chamado para o ministério da palavra é uma escolha, né? Mais adiante, você pode observar no 4º slide o seguinte: o pregador da palavra é um porta-voz de Deus entre os homens. Em Êxodo capítulo 4, versículo 11, disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Lembram desse texto? Esse texto descreve o chamado de Deus a Moisés, para Moisés servir de instrumento salvador ou resgatador
do povo de Deus que estava no cativeiro egípcio, né? Neste momento, Deus escolhe Moisés. Moisés, ele queria pular fora, numa linguagem mais popular. Ele disse assim: Deus, mas quem sou eu? Eu sou pesado de língua. Os escritores acreditam, né, segundo a história da teologia bíblica, que Moisés poderia ser gago, ou deveria ser gago. Então ele disse: eu sou pesado de língua. Esse é o termo usado no original. Mas Deus fez o seguinte: quando Deus chama, ele dá um jeito, né? Ele transforma, ele arruma as coisas para que a sua mensagem seja transmitida. Então ele disse: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Deus chamou Moisés para esse ministério. Então nós entendemos que o ministério da palavra deve ser exercido somente por homens que são chamados por Deus para isso. Isso não faz de quem é chamado, né, um privilégio entre os outros ou um mérito, de jeito nenhum. Deus chama pessoas para serem evangelistas. Deus chama as pessoas no reino de Deus para serem administradoras. Deus chama pessoas no reino de Deus para um ministério de oração e ninguém sabe que ele está orando. Pode ser que agora os chamados intercessores, aqueles que Deus levantou para orar, estejam orando e ninguém sabe disso. Deus chama pessoas para zelar pelas coisas de Deus, ou seja, pelo templo, para limpar. Deus chama as pessoas para consertar, para vigiar, para o ministério da música, né? Os instrumentistas, para o ministério do ensino. Ou seja, esse chamado é um chamado divino, assim como outros ministérios também, ok? É importante a gente entender isso. Mas cabe-lhe missão semelhante, ou seja, àqueles que são chamados ao ministério da palavra. Missão semelhante àquela realizada pelos profetas do Velho Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento, tendo o próprio Jesus como exemplo e padrão supremo. Em João capítulo 13, o verso 14 e o verso 15, dizem assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O que quer dizer isso? Esse texto de João capítulo 13 está no contexto, né, do cenáculo, ou seja, Jesus, aí a partir do capítulo 13, né, e também o capítulo 14, Jesus se encontra no cenáculo, onde lavou os pés dos discípulos, onde celebrou a ceia com eles, e também ensinou, dentre outras coisas, sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador, né? Eu chamei de discípulos, mas estavam com Jesus ali os 12 apóstolos. E nesse momento do lava-pés, Jesus Cristo está dizendo sobre o servir. Uma característica do ministério da palavra, daquele que é sacerdote, daquele que é pastor, é servir, né? E se em algum momento ele não faz isso como deve, o Espírito Santo de Deus o corrige, porque ele foi chamado para servir. Ele foi chamado para que a sua vida possa facilitar o entendimento da palavra de Deus através da sua pregação e através do ensino. E se em algum momento esse homem que é chamado de homem de Deus estiver com uma vida dificultosa, pode ter certeza, ele vai sofrer essas consequências e de alguma maneira Deus vai corrigi-lo no passar do tempo, porque ele foi um escolhido para transmitir a palavra de Deus, o ensino do Senhor para todas as pessoas que Deus ama. Onde ele estiver, onde ele conviver, por onde ele passar, ele vai encontrar as pessoas que Deus ama. Por isso que ele é levantado para isso. Mais adiante nós vamos encontrar no slide 6 o seguinte: a obra do porta-voz de Deus tem finalidade dupla, a de proclamar as boas novas aos perdidos
e a de apacentar os salvos. Deixa eu destacar uma coisa interessante. Quando a afirmativa diz o porta-voz de Deus, não está dizendo, né, que essa pessoa ela tem em si, na sua humanidade, uma especialidade, de modo nenhum, né? Ela foi escolhida. É bom a gente entender isso, né? Ninguém pode se apresentar para ser um ministro da palavra ou fazer qualquer outra coisa na obra do Senhor, na terra, se não for chamado para isso, se não for escolhido para isso. É importante ter essa convicção, porque senão desiste na caminhada, né? As tribulações vêm, os problemas vêm, e a pessoa desiste na caminhada. Então ela não pode estar ali por uma vontade própria somente. A sua resposta, né, é própria, mas o chamado para o exercício do serviço a Deus, ele vem do próprio Deus, ok? Então veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Não é isso que as pessoas acham? Que a pregação é uma loucura, né? Portanto, Deus, ele escolhe este meio da pregação. A palavra de Deus diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. O homem, por sua própria sabedoria, ele não consegue chegar a Deus. Ele precisa ouvir a palavra de Deus, para que esta fé seja despertada e ele realmente veja Deus e entenda o quanto de amor Deus tem pela sua vida e quer salvá-lo do domínio do pecado, do inferno e também das garras do diabo e de todos os seus demônios. A pregação, ela tem esta característica, ela tem esta direção de proclamar as boas novas de salvação de Deus e também de apacentar as ovelhas através da palavra de Deus. Vamos mais adiante? Quando um homem convertido dá evidências de ter sido chamado e separado por Deus para esse ministério e de possuir as qualificações estipuladas nas Escrituras para o seu exercício, cabe à igreja local a responsabilidade de separá-lo formal e publicamente em reconhecimento da vocação divina, já existente e verificada em sua experiência cristã. Vale a pena destacar uma coisa interessante a respeito da efetivação do ministério da palavra, ou do exercício do pastorado, né? Ou do presbitério, ou daquele que realmente está numa função de liderar, né, as ovelhas, de liderar o povo de Deus, né? Em Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha, o que eu destaco aqui para você? A palavra de Deus mostra que o Espírito Santo foi quem separou, esse texto que acabamos de ler, Barnabé e Saulo. E eles foram consagrados por imposição de mãos e enviados para missões. Foram missionários, né? A gente vê nesse contexto, e no contexto também de Timóteo, né, quando Paulo diz para Timóteo para ele não negligenciar, é o próximo slide, a gente vai ver rapidinho, né? Vamos aqui para o slide 8º, diz assim, 4:14, a gente vai repetir esse texto. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros, né? Quando um homem ou uma mulher se sente chamado por Deus para uma obra específica, para um ministério, né? Assim também para o ministério da palavra, esse pastor, essa pessoa, ela vai respeitar os procedimentos da própria palavra até que ela exerça, né, de direito
ou de fato, aquele chamado que Deus colocou no seu coração, né? De fato, de direito ele vai exercer, é um chamado de Deus, né? É um direito não que ele alcançou por mérito, mas que Deus o escolheu, então ele vai exercer. Então, se ele vai exercer, ele não tem que se ansiar e nem se preocupar. Ele vai seguir os procedimentos que está esclarecido na palavra de Deus. Quanto ao ministério da palavra, ao pastor, ele precisa realmente passar por um concílio, ou seja, a fim de ter a imposição de mãos desse concílio, que é o presbitério, né, que são pastores já no exercício. Presbítero quer dizer experiência. E aí, após ser examinado, ele vai ter a imposição de mãos do presbitério. No entanto, o concílio, e assim que procede a Igreja Batista, este presbitério, que é o concílio, né, vai recomendar a igreja para consagração ao ministério da palavra, a fim de que ele possa exercer de fato aquilo que Deus já o deu direito para fazê-lo. Entenda, uma coisa é o direito de Deus, outra coisa é realmente o fato de exercer o ministério da palavra. E essas duas coisas se completam e elas não se contradizem, elas se completam, né? Aqueles que têm o direito de exercer, não por mérito, mas por chamado divino, vai cumprir todos os procedimentos a fim de que a igreja possa reconhecê-lo e consagrá-lo ao ministério da palavra de fato. Ok? Vamos aqui para o nosso próximo slide. Esse ato solene de consagração é consumado quando os membros de um presbitério ou concílio de pastores, convocados pela igreja, impõem as mãos sobre o vocacionado. E ainda digo mais, impõem as mãos sobre o vocacionado, né, diante da igreja que reconhece isso, e a igreja que encaminha para o exercício, de fato, ao ministério da palavra. No nosso próximo slide, que é o 9, diz assim: o ministro da palavra deve dedicar-se totalmente à obra para a qual foi chamado, dependendo em tudo do próprio Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Queridos, é uma dedicação. Aquele que tem a convicção que é chamado para o ministério precisa se dedicar a isso, né? Entregar a sua vida, gastar o tempo e deixar ser gasto pelo tempo de serviço ao Senhor na terra. É assim que nós encontramos esta verdade no texto que acabamos de ler, ok? Ainda podemos ver a seguinte afirmativa e podemos ler junto. Se você puder, leia comigo a afirmativa do slide 10, que diz assim: o pregador do evangelho deve viver do evangelho. Mais uma vez, o pregador do evangelho deve viver do evangelho. O texto diz assim em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. O que nós encontramos aqui? Infelizmente, algumas igrejas, algumas pessoas, digamos assim, né, de igrejas institucionais, né, e alguns homens entendem que a relação de uma instituição, igreja, com um obreiro, pastor, deve ser trabalhista. Eu digo infelizmente porque a Bíblia não mostra que exige uma relação como essa, né? A verdade é que se o obreiro ele tem esse chamado ao ministério pastoral, esse direito de exercer
não por mérito, mas por convite de Deus, né? E se a igreja o reconhece de fato, e se a igreja precisa ouvir e aprender da palavra de Deus, ser orientada por Deus através da sua palavra, ela precisa dar condições para que esse obreiro se dedique na oração e no conhecimento da palavra e também no equilíbrio da sua própria vida pessoal e familiar. Com isso, né, o obreiro ele vai querer ou não aquilo que a igreja propor para sustentá-lo no exercício do ministério pastoral. Não é uma relação trabalhista, mas é uma relação de serviço. Nós podemos chamar de uma relação de serviço autônomo, usando palavras do nosso meio secular. No entanto, o obreiro ele precisa ter essa consciência, que está ali para servir. E a igreja também. Quanto mais o obreiro se dedicar nas suas horas à igreja para servir, quanto menos ele vai ter tempo para procurar um meio de sustentar a sua vida e a sua família na vida secular. Então, fica diante, tanto da igreja quanto do obreiro, essa relação de sustento e dedicação de serviço à igreja, ok? Nós vamos encontrar agora, finalmente, no nosso último slide, a respeito desse assunto, né? Concluindo esse assunto sobre esse sustento. Às igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e sustentar adequada e dignamente seus pastores. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. O apóstolo Paulo fala de uma necessidade, né, tanto da igreja quanto dos obreiros, e a importância de se destacarem nesse serviço do sustento, ok? Foi muito bom estarmos juntos, né? E nós vamos ter o nosso encontro na nossa sala de aula virtual, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.